Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje, ele tem como tema: Basta que digas uma palavra. Essa frase, queridos, ela está relatada através de uma história de um centurião que demonstra fé por aquilo que Jesus vinha fazendo, pelo contexto de vida e de poder que Jesus demonstrava. Esse centurião simplesmente ele demonstra uma fé sobrenatural, uma fé que nos ensina, que vai nos trazer pelo menos 3 lições importantes dentro desse contexto de história. E também dentro dessa história, queridos, de fé, aonde o centurião ele acreditava, ele creu, né, que bastava que Jesus dissesse apenas uma palavra para o seu servo ser curado. Nós também queremos fazer ali um paralelo com uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento e eu quero que você também nos acompanhe. Hein? Então, o primeiro texto que eu quero trazer para você aqui, para que nós possamos estar meditando, é exatamente esse contexto da passagem desse centurião que demonstra fé, que está relatado no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13. E antes de nós iniciarmos, eu quero que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, você possa se inscrever em nosso canal, que você possa deixar o seu like, curta, comente, compartilhe a nossa live. Amém, queridos? Curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Amém? Então vamos lá, primeiro texto, Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, vai nos dizer assim, ó. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Queridos, é uma história muito bonita quando você consegue ali meditar sobre essa passagem. Você vai ver que é uma história muito bonita. Por quê, queridos? Primeiro, ele era um centurião. Esse homem que chega até Jesus, ele é um centurião, alta patente, que tinha exército sob o seu comando, ou seja, era um homem de autoridade. E mesmo ele sendo um homem de autoridade, queridos, ele chegou de uma forma humilde diante de Jesus.
E diante dessa humildade, Jesus responde para ele, ouve a história dele e fala: olha, eu vou lá e vou curar ele. Estou aqui contextualizando, né? Eu vou lá e vou curar ele. Mas o que o centurião fala? Eu não sou merecedor de receber o Senhor na minha casa. Olha só, queridos. Ele era alguém, uma autoridade de alta patente, que diz para Jesus: eu não mereço, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Olha a humildade desse centurião. E se isso só não bastasse, esse centurião ele simplesmente diz para Jesus algo impressionante. Ele fala para Jesus assim: mestre, basta que digas uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. Queridos, raciocina comigo em algo importante. Esse homem, primeiro, ele é do alto escalão do exército. Ele demonstra humildade, ele demonstra, queridos, uma questão muito importante nos nossos dias de hoje, que é o amor e comunhão. Ele convivia com certeza mais tempo com a sua tropa do que na sua casa. E quando ele ficou sabendo, aqui eu conjecturando e pensando diante dessa história, quando ele ficou sabendo que tinha um servo dele paralítico com grande sofrimento, ele foi ver o seu servo lá. Ele poderia nem sequer dar bola. Ele poderia falar: tem tantos outros por aí, eu posso substituir ele. No mundo que nós vivemos hoje em dia, onde praticamente não se existe respeito, onde não se existe humildade, onde tudo é substituído, esse centurião ele poderia ter feito o mesmo. Mas ele fez isso? Não. Ele conhecia a história daquele servo. Ele foi ver o sofrimento daquele servo. E se não bastasse, ele foi buscar ajuda de alguém superior a ele, com uma patente maior do que a dele, que era de Jesus. E ele humildemente ele chega com humildade, com respeito, diante de Jesus. Fala, explica para Jesus: olha, eu tenho um servo, e ele está paralítico, está sofrendo muito. O senhor pode nos ajudar? O senhor pode ajudar esse meu servo? Queridos, olha a demonstração de amor para com o próximo. Ele se deslocar, ele com a autoridade dele, se deslocar para pedir ajuda. Não foi alguém da família dele. Foi alguém que trabalhava com ele. Foi pedir ajuda. Jesus se prontificou, viu aquela humildade, viu o respeito, viu o amor, viu aquela comunhão que existia. Ele falou: eu vou lá curá-lo. E ele surpreende Jesus. Não, Jesus, espera aí. Eu não sou digno que o Senhor entre lá na minha casa. Basta que o Senhor diga uma palavra. Queridos, se nós formos olhar o contexto de Jesus, nós vamos ver que Jesus, em várias outras partes da Bíblia, você vai reparar que Jesus fala que Jesus expulsou demônios e curou enfermos usando apenas uma. O que esse centurião faz, queridos? Ele só reafirma a autoridade de Jesus. Mas eu disse no começo dessa mensagem, queridos, que a gente poderia fazer um paralelo com uma história que aconteceu no Antigo Testamento, numa história muito conhecida de outro comandante de um exército chamado Naamã, aonde ele estava simplesmente leproso. Ele estava com lepra.
E ali uma das meninas que ele sequestrou do povo de Israel e que levou para ser serva da sua esposa, disse: olha, se o meu senhor for até o profeta Eliseu, com certeza esse profeta irá curá-lo. E qual foi o posicionamento de Naamã? Agora faça um comparativo do centurião e faça um comparativo agora desse comandante do exército da Síria, Naamã. O centurião, humildemente com respeito, demonstrando amor, comunhão, humildade e respeito, chega até Jesus. Demonstra uma fé incrível. Naamã, agora ficando sabendo que existe um profeta em Israel, voa atrás desse profeta. E o que ele faz? Olha só o que ele faz, queridos. Ele faz o que muitas pessoas hoje fazem. Ele separou, queridos, 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ou seja, ele queria comprar a bênção dele. Existia humildade nisso? Não. Existia uma arrogância da parte de Naamã. Existia uma arrogância, porque o que ele estava levando não era pouco, queridos. Basta você fazer uma conta rápida aí. Cada grama de ouro vale aproximadamente R$ 300. Aproximadamente. Ali tinha 72 quilos de ouro. Sem falar a prata. E sem falar as roupas finas que ele estava levando para presentear Eliseu. Ou seja, ele estava querendo fazer uma barganha ali diante da sua necessidade. E se não bastasse isso, queridos, do livro de 2 Reis, no capítulo 5, no verso 10 e 12, que é uma parte apenas da história, nós vamos ver como que ele se comportou diante da atuação do profeta Eliseu, como que ele se comportou. Porque antes de Naamã chegar, o Espírito Santo falou com Eliseu. E aqui eu conjecturo, né? Vou conjecturar. Olha, Eliseu, tá vindo aí o comandante Naamã, do rei da Síria. Comandante do exército do rei da Síria. E ele tá achando que pode comprar a bênção, comprar a cura dele com 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Então você vai fazer o seguinte, Eliseu. Você não vai atender ele, você vai mandar o seu servo ir lá. E vai mandar ele se banhar nas águas do Rio Jordão. Vai falar para ele mergulhar 7 vezes. Ou seja, ali não foi Naamã que surpreendeu Eliseu com a fé, mas sim Naamã foi surpreendido porque achava poder comprar a bênção. E o que aconteceu? Vamos ver? 2 Reis, capítulo 5, verso 10 a 12, diz: Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali, furioso. Olha a diferença desses dois comandantes de exército. Um fica furioso, um tenta comprar a bênção, embora ele tenha sido curado, embora ele tenha obedecido, embora ele tenha ali quebrado o orgulho, né? Deus teve que quebrar o orgulho dele. No caso do centurião, ele simplesmente diz para Jesus humildemente: basta e diga
uma palavra. Basta que o Senhor diga uma palavra. E eu sei que o meu servo será curado. Olha a fé. E vamos comparar agora com Naamã. O que Naamã ele queria que fizesse? Ele queria, queridos, que Eliseu saísse, invocasse a Deus ali de pé, impôsse as mãos ali sobre o lugar da ferida, e eles ficariam curados. Ou seja, o que Naamã queria era um ritual. E o que o centurião queria de Jesus? Apenas uma palavra. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra, queridos, aqui? Com esse devocional? Nós estamos presenciando nas igrejas pessoas que estão querendo ver um ritual ao invés de uma palavra. Os seres humanos estão querendo muito mais um ritual, onde faça um show gospel. Elas gostam do show gospel. Elas gostam dessas igrejas que fazem um show pirotécnico sobre a dor, sobre a miséria, sobre a tristeza das pessoas. Quando a maior demonstração de fé não é o show, não é o quanto você grita, não é o quanto você clama, não é o seu clamor, a voz embargada que vai fazer algo. Mas é quando nós cremos no Jesus, onde nós falamos simplesmente: Senhor, eu vim diante do Senhor, e basta que o Senhor diga uma palavra, e eu serei curado. Eu serei curado, totalmente restaurado. E a Bíblia nos diz, queridos, que naquele mesmo instante, Jesus ele diz assim: vá e seja feita conforme a sua fé, conforme a tua vontade. E naquele mesmo instante foi confirmado que o servo daquele centurião foi curado. Enquanto Naamã teve que quebrar o orgulho, entrar no rio, mergulhar 7 vezes para que ele pudesse ver cura sobre o seu corpo. Você percebe aqui, queridos, por que tem pessoas que alcançam cura de uma maneira tão instantânea, tão rápida? E por que tem pessoas que muitas vezes precisam de um processo de cura? Porque tem pessoas que muitas vezes elas estão muito ligadas ao ritual. Então precisa ser quebrado o orgulho daquela pessoa, Deus precisa quebrar o orgulho daquela pessoa, fazer com que a pessoa passe por um processo de cura. O significado dos 7 mergulhos é esse, processo de cura. Mas tem pessoas que chegam, mesmo muitas vezes sendo de altos escalões, muitas vezes sendo ricos, milionários, mas eles entendem que tudo aquilo que eles têm não poderia resolver a vida deles. E chega diante de Deus de uma forma humilde, respeitosa, de amor, com fé, e diz: basta que o Senhor diga uma só palavra. As 3 lições que nós aprendemos nessa história do centurião não é somente que ele tenha fé, onde ele disse: basta que digas uma só palavra. Mas a lição maior é a nossa fé exemplificada ali pelo centurião. Ela tem que ir além da crença em milagres. Ela tem que ser uma fé enraizada na compreensão da autoridade, do poder da palavra de Jesus. Na vida moderna de hoje, queridos, tal fé nos convida a confiar, mesmo quando as soluções parecem distantes ou impossíveis. Essa história nos encoraja a manter a fé em meio às adversidades, sejam elas pessoais, profissionais ou globais. O segundo ensino que nos traz essa história do centurião é a humildade e respeito, como eu já disse. Um homem de alta posição,
mostram humildade ao reconhecer uma autoridade maior do que a dele, Jesus Cristo. Hoje a humildade é um valor que nos ensina a respeitar os outros, independente do nosso status ou até mesmo da nossa crença. Em um mundo onde o respeito muitas vezes é eclipsado pelo orgulho ou pela competição, a história do centurião, queridos, nos lembra da importância da humildade nas relações humanas e na busca pela verdade e compreensão. E por último, e não menos importante, mas pelo contrário, o mais importante dos conselhos é o amor e a comunhão. O amor do centurião por seu servo, ele é notável. Ele atravessa barreiras culturais, barreiras sociais para buscar ajuda. Esse amor reflete o valor cristão de ver o próximo além dos rótulos ou preconceitos. Em nossa sociedade, isso se traduz em uma chamada para amar e servir os outros, independente de suas origens ou crenças. A comunhão, entendida como solidariedade e empatia, é vital para construir uma comunidade inclusiva e respeitosa. Que através dessa mensagem, queridos, nós possamos sair do ritualismo e entrar no mundo de fé, uma fé enraizada que realmente compreende a autoridade do Senhor Jesus. Não precisa uma oração que grite, que um quarteirão ouça. Basta apenas uma palavra. E se você tem fé, como a fé desse centurião, será feito conforme você quer. Na sua vida ou na vida de quem você ama. Amém? Eu quero poder estar orando por você e quero agradecer a você por poder estar aqui com a gente. Pedir a você que curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Todos os dias nós temos um devocional, a leitura da Bíblia, ao meio-dia uma live, às 22 horas outra live e à meia-noite nós temos a oração da meia-noite. Essa semana, a oração da meia-noite, nós vamos estar orando o Salmo 91 e você é nosso convidado para poder estar conosco. E também eu tenho um outro convite a fazer a você, que é agora vou colocar na tela, 13 e 14 de junho, a nossa conferência Vida Nova. Uma conferência que vai acontecer dia 13 e 14 de junho, será totalmente online, fechado, mas online, e você pode fazer sua inscrição pela operadora 41 98717 9535. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque essa palavra nos mostra, Pai, um paralelo tão grande de duas pessoas de mesma patente, com conceitos diferentes, com fé diferente, um precisando, Pai, ter o seu orgulho quebrado e outro demonstrando uma fé tão grande que chega Jesus mencionar que ele não encontrou tamanha fé dentro do povo de Israel. Pai, que nós possamos ter essa fé, Pai, que basta uma palavra, basta que o Senhor libere uma palavra sobre as nossas vidas e é o suficiente para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino, para mudar a situação das circunstâncias em nossas vidas, Pai. E clamamos ao Senhor para que esse dia seja abençoado e guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.